Olá, meninos e meninas, professora Fernanda Abreu. Hoje vamos falar sobre colocação pronominal. Professora, e o que é a colocação pronominal? Colocação pronominal trata da posição do pronome junto ao verbo. É qualquer pronome? Não, estou falando dos pronomes pessoais oblíquos, isso aí. Vamos recordar? Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda do plural, vos, convosco. Terceira do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Aí você pergunta, professora, é o uso de todos os pronomes oblíquos? Não, apenas o uso junto ao verbo dos pronomes oblíquos átonos. O me, o te, o se, o a, o lhe, o nos e o vos. Apenas os pronomes oblíquos átonos. Pois bem, os pronomes ocupam diferentes posições em relação ao verbo. E quando ele está nessa posição, ele está exercendo a função de um substantivo, isto mesmo. Quando ele ocupa a posição antes do verbo, eu digo que ocorreu próclise. Quando ele ocupa a posição depois do verbo, eu digo que ocorreu ênclise. E quando ele ocupa a posição no meio do verbo, eu digo que ocorreu mesóclise. Então, vamos lá. Antes do verbo, próclise. Depois do verbo, ênclise. No meio do verbo, mesóclise. Agora, vamos ver uma a uma? Então, vamos iniciar com a próclise. Aí você pergunta, professora, qual é o correto? Me traz um café, me passa o sal, traga-me um café, passa-me o sal. No dia a dia, usamos uma linguagem muito descontraída, ou mais descontraída, principalmente aqui no Brasil, sendo que a norma padrão diz que não se deve iniciar frases com esse tipo de pronome. Então, o correto para pronunciarmos, principalmente também usarmos na escrita, é traga-me um café, passa-me o sal. Mas essa mesma norma diz que existem algumas palavrinhas que atraem esses pronomes, certo? Como o nunca, o não, o que, o quando, o quem. Falaremos agora sobre a ênclise. Professora, e quando ocorre a ênclise? A ênclise irá ocorrer quando você empregar o pronome depois do verbo, ou após o verbo. Quando você pronunciar ou escrever, traga-me um café, passa-me o sal. Nesse caso, ocorrerá a ênclise, segundo a norma padrão. Então, para encerrarmos, falaremos sobre mesóclise, isso mesmo, que é o emprego do pronome no meio do verbo. Esse caso já está caindo em desuso no Brasil, raramente utilizamos ou raramente ouvimos falar, né? É quando pronunciamos ou escrevemos, dar-te-me-ei todo o meu apoio, dar-te-me-ei todo o meu carinho, suplicar-lhe-ei por ajuda. Raramente ouvimos o emprego do pronome desta forma, mas quando isso ocorre, chamamos de mesóclise, certo? Então, resumindo, estudamos colocação pronominal, que é o emprego ou uso do pronome antes do verbo, ocorre próclise. Depois do verbo, ocorre ênclise, ou no meio do verbo, que ocorre mesóclise, certo? Até mais, bye bye!